Palmeiras, então, anunciou a mudança. A mudança foi anunciada agora, já pela manhã desta sexta-feira, dessa mudança. Saiu a seguradora, naming right agora pertence ao Banco Digital. E a mudança nos valores também chama atenção, porque o Palmeiras e a administradora do estádio acreditavam que o acordo firmado, o acordo anterior, lá em 2013, que na época revolucionou, foi muito importante, mas estava defasado. O Palmeiras tinha ali um cenário muito incerto também naquela ocasião, 2013. Hoje já inaugurou o estádio com o name rights, já. Inaugurou com o name rights. E o Palmeiras, naquele primeiro ano, já com o estádio novo, quase caiu. Sim. Quase caiu. Agradeço a boa vitória. Não, agradeço ao Santos, né? Ganhou do Vitória. Tem essa coisa que a Leila Pereira também falou em uma entrevista, né? Agradeceu, deu o que falar, né? Agradeceu, não sei se foi ao Santos, foi ao Vitória, que ela falou assim, não foi o Palmeiras que salvou, não. Aí teve torcedor do Palmeiras que ficou pé da vida. Em janeiro eu meti um joguinho lá no estádio deles, que o Zioto aqui fala que foi inversão de mando. O Zioto falou que foi inversão de mando, porque eu pedi um jogo do Audax. Lógico, pô. Vender jogo, tá louco, pô? Não, mas não sei o que, conversa mole. Ainda bem que você se recuperou quando você fez a final do campeonato lá. Não, a gente inversão de manda nada. PJ de São Paulo. E naquela época o Palmeiras vivia um período incerto, né? Assim, diferença brutal pro Palmeiras que é hoje. O Palmeiras é o principal candidato às principais taças, está ganhando tudo, extremamente vitorioso, consistente. Naquela época não era, né? Esse Palmeiras que a gente está acompanhando nos últimos anos. E hoje é uma das equipes mais vitoriosas do país. No ano passado, o estádio do Palmeiras superou a marca de 2 milhões de visitantes, teve 33 partidas oficiais e 33 shows. Nenhum outro estádio no mundo recebe essa quantidade de eventos. 33 shows, 33 jogos. E agora, o acordo que foi firmado lá em 2013 era de 15 milhões de reais por temporada. O acordo foi fechado, 20 anos e 15 milhões por temporada, 15 milhões de reais. O novo acordo com o Banco Digital passa a ser de 10 milhões de dólares por ano. Então a gente está falando aí na cotação atual, fazendo aqui a conversão, de 51 milhões de reais. Então, o name right da Arena do Palmeiras, do Estádio do Verdão, do Palestra Itália, passou de 10 milhões de reais para 50 milhões de reais por ano. E o contrato de 2026 agora foi fechado, foi firmado até 2034. Então, 8 anos, né? O Palmeiras vai ficar com o Banco Digital, o acordo que foi fechado aí nas últimas horas, já teve o anúncio, estão escolhendo o nome, a torcida vai poder votar no nome que achar o melhor, enfim, já está rolando até uma votação, uma enquete. Mas outro detalhe que eu queria também colocar nessa conversa, né? Porque a gente falou de um outro período do Palmeiras, aí veio o Paulo Nobre, toda a reconstrução do clube, Maurício Gagliotti, Leila Pereira. E a empresa da Leila chegou também a ser o maior patrocínio das Américas, né? Também quando chega revolucionando ali, mexendo demais com o mercado. E tinha muita gente na época que dizia que o Palmeiras, não, se sair a empresa da Leila, esquece, porque o Palmeiras não vai se reerguer, não tem patrocinador aí que vai pagar a mesma coisa que ela está pagando. O Palmeiras agora anunciou um patrocinador, uma montadora, dá para fechar outro patrocínio, e pegando só a camisa do Palmeiras, a gente falou do estádio, recebe muitos eventos, né? Jogos, shows, a gente passa ali na região, a gente está ali passando de boa, tal, não sei o quê, e de repente está acontecendo um evento lá, a gente não sabe, está sempre acontecendo alguma coisa lá. Agora, só a camisa do Palmeiras vale 300 milhões de reais. 300 milhões de reais, com todos os patrocínios, e aí tem o estádio, o que o Palmeiras também fatura com venda de jogadores, Bruno Prado, categorias de base, trabalho lá do João Paulo Sampaio, parceiro do Vamp, negócio assim impressionante. Então, a capacidade de arrecadação desse Palmeiras tem que ser destacada, porque antes se falava, não, se sair o patrocínio da Leila, o Palmeiras acaba. Era o que falavam antigamente. É verdade, tem razão. E hoje não, o Palmeiras vendendo jogador, vendendo muito bem, jogador da base, a camisa 300 milhões e tá para anunciar mais um patrocinador. O estádio também, que, uma fonte de receita com shows, com jogos.
E o clube faturando aí 1 bilhão por ano. Tem que ser destacado o Palmeiras, o Flávio Prado, nesse sentido, né? Flávio, claro. Realmente, quando o Palmeiras teve a ideia do estádio, a maneira como ele foi construído, como ele foi pensado, algumas pessoas criticaram, mas sem dúvida é o melhor modelo de todos, né? O Palmeiras não deve nada, o estádio fica por 30 anos, agora está faltando metade desse prazo, com outra empresa, mas o Palmeiras tem um belo faturamento em todos os sentidos. E daqui a pouco ele tem um estádio numa condição legal, sem ter gastado nada, sem se endividar, ao contrário, ganhando muito. Aqui a coisa mais ou menos é a seguinte, eu gosto muito do Amir Somoge, ele é um homem ligado ao marketing e tal, ele é um talento. Estava falando com ele agora há pouco aqui, né? Porque ele fez uma coluna e me chamou a atenção. No entendimento dele, Pedro, para o Palmeiras um negócio monumental, maravilhoso, maravilhoso. O que ele coloca, né, e é um artigo, está aberto aí para quem quiser ler, que ele entende que o patrocinador, ele não vai ter o retorno com relação ao valor que ele está colocando. É um investimento elevadíssimo, é muito alto. Chega até a ser muito parecido com alguns investimentos de estádios dos Estados Unidos. Por quê que é diferente? Por exemplo, o investimento mais alto normalmente é feito na camisa. Então você tem, por exemplo, a marca de um carro na camisa, ok? Se a TV X vai transmitir o jogo e o patrocinador for outro, ele vai ter que engolir aquele nome da empresa, né? Então, o nome da camisa está Vampeta, o patrocinador é o Flávio. O cara que paga, o Flávio paga, mas ele vai ter que ver o Vampeta. Está lá na camisa. No caso do estádio, não. Quando muito, com boa vontade, com acordo, o cara vai falar uma vez que o jogo é lá. Né? Quando vem, por exemplo, um grande astro. Pô, eu, por exemplo, quando fui ver o show do Elton John, né? Foi o Elton John e Paul McCartney lá. Eu falo, onde você vai ver? Vou ver lá no Palmeiras. Você não vai falar o nome da empresa. Seja ela qual for. Então, no entender do Almir Somoge, a empresa está pagando muito mais do que ela vai ter de retorno. Claro que é problema dele, não tem nada a ver com isso, é só uma colocação. Isso só aumenta o tamanho do grande negócio feito pelo Palmeiras. Ele vai ganhar uma grana enorme. A negociação foi feita pela empresa que está com ele, né, pela W Torre, mas ele ganha uma grana muito grande nisso. Então, para o Palmeiras, um troço maravilhoso, espetacular. Como você já falou, aumenta ainda mais o poder de compra do Palmeiras. Mas há essa coisa aí que o Amir levantou que é interessante e que não nos diz respeito, não tem nada a ver com isso. Mas que a empresa gastou mais do que normalmente teria de retorno por ser no name right de estádio. Né? O Corinthians joga onde? Em Itaquera. Nós falamos várias vezes aqui. Sim. Não é? Vai jogar em Itaquera. Então, vai jogar no campo do Palmeiras. Alguém fala o S lá do estado de São Paulo? Não. O jogo de São Paulo é no Morumbi. A gente está de volta à Rádio Jovem Pan. A Globo, que tem os direitos de transmissão aí, a Globo até pouco tempo não falava. Agora parece que no contrato tem essa exigência. Os clubes partiram para cima, se juntaram ali. Fiquei sabendo que a partir da Arena do Corinthians, que o Corinthians firmou um contrato de name right, o Corinthians teria encabeçado aí um movimento dos clubes, os clubes se juntaram, chegaram lá e falaram, vocês estão transmitindo aqui os nossos jogos, tal, né? Dinheiro que está rolando entre vocês, seria bom, né? Fazer okay. Isso. Aí fizeram um acordo lá e passou a falar. Mas até então não falava. Mas você fala uma vez também. Sim. Você fala uma vez. Aqui diretamente do estádio tal, nós vamos transmitir o jogo e depois acabou. Torcida do Corinthians, o mando do Corinthians. Exato, não precisa ficar falando toda hora. Não fala toda hora, entendeu, Pedro? Você fala na abertura, está no contrato. Olha, aqui diretamente da Arena X. Arena Flávio. Isso, Arena você Prado. Isso, você fala. Está no contrato, está no acordo que foi feito. Legal, tá bom. O que o Amir contesta, e ele entende, eu não, mas é uma coisa para se pensar, é que, mesmo com esse aporte, né, mesmo que no show do Elton John apareça show no estádio X, o retorno é muito menor do que o valor que se investe. Sim. Quando é uma camisa que você investe alto, aí é o que eu falei, não tem jeito.
Aí até se cobra quando o jogador tira a camisa, quando faz gol e tal. Mas tá lá embutido. Eu lembro uma vez que o Eurico Miranda deu um nó na Globo, que a Globo transmitia com exclusividade, e ele meteu o SBT na camisa. E a Globo teve que transmitir o jogo inteiro com o SBT na camisa. Você não tem o que fazer. Copa João Avelange. Isso, camisa você não tem o que fazer. Agora, quando é nome de estádio, por mais acordo que você faça, você vai ter que, uma vez, vai duas, com muita colher de chá. É diferente, né? Então, mas enfim, parabéns ao Palmeiras. Mais uma vez o Palmeiras sai na frente e faz um maior contrato em termos de name right no futebol brasileiro, o que para o futebol é positivo. Só quis fazer uma situação sobre o valor pago que, dentro da leitura do Amir Somoge, que é um cara que entende muito, está muito acima daquilo que seria aplicado e com uma possibilidade muito difícil de retorno, a menos que eles tenham algum plano, algum projeto aí que a gente não sabe. O Mauro César, nosso colega, ele fez uma entrevista com o senhor Lamacchia, que é o dono da empresa que a gente citou aqui no começo do assunto, que patrocinava o Palmeiras. Chegou a mexer muito com o mercado no começo, que era o grande patrocínio das Américas. E ele comentou com o Mauro César nessa entrevista que vale muito a pena patrocinar clube de futebol no Brasil, que ele não sabe como outras empresas também não se movimentam para patrocinar, para colocar dinheiro, mas vale a pena se você ativar o patrocínio. Você tem que fazer uma série de ativações. Não basta apenas estampar a marca na camisa, ou nesse caso, o nome do estádio. Você tem que fazer uma série de ativações ao redor para poder valer a pena o investimento que você colocou. Aí ele falou que é retorno garantido. A Leila disse para mim aqui no Mundo da Bola, que foi bom o investimento? Falou muito. A minha empresa de crédito, ela ganhou destaque maior. E a minha faculdade, ela não era conhecida, ela ficou muito conhecida com o retorno do Palmeiras. Sem contar que ela fez algumas ligações, tipo, o cara que for sócio torcedor do Palmeiras tem desconto na faculdade. Isso. E aí ela teve uma grande vantagem, com um monte de cara aqui. O Palmeiras, são duas vantagens. O Palmeiras teve mais sócio torcedor, porque o cara era corintiano, mas ele queria o desconto na faculdade, então ele virou sócio torcedor do Palmeiras. E para a faculdade foi ótimo, porque ela foi divulgada. Então, nesse aspecto, mas estamos sempre falando em termos de camisa. Não, sim. Né? Não estamos falando em termos de name right, é outra coisa. Mas o name right eu acho que é parecido, porque também se você não fizer essas ativações... Com certeza, até mais. Senão, porque depois você fica como nome... Você quer que as pessoas reconheçam a sua marca, a sua empresa, não só pelo nome do estádio. Tem que ter, né, uma finalidade. Perfeito, né? perfeito. Porque senão fica só o nome do estádio. E a finalidade ali, que era você atrair um cliente, que era você fazer negócio... Em última análise é isso, né? Tem até esse papo, que patrocinar sem ativar é a mesma coisa que você ter uma Ferrari na garagem. Você tem a Ferrari lá, mas você não usa a Ferrari, fica lá na sua garagem. Você tem que sempre ativar o patrocínio. Então, assim, é um debate bem interessante. Eu acho que nos Estados Unidos, essa questão do name rights, eu acho que já está mais enraizada e já estão mais acostumados. Tudo lá tem name right, tem uma marca estampando ali o nome do estádio, até às vezes até mesmo de equipe, né? Enfim. E aqui no Brasil, uma novidade até, eu acho que ainda é uma coisa recente, nova, e que começa aí com o Palmeiras em 2013. Eu lembro que o Corinthians demorou bastante para conseguir o name right, mas quando conseguiu foi um anúncio aí bem bacana. O São Paulo agora. E até já estão discutindo no São Paulo mudar o name right, já tem outra empresa interessada, enfim. Porque é aquilo que a gente falou. Pode ser interessante para a empresa ali no começo, estampar ali, colocar o nome, e depois de um tempo já não sei se vale tanto a pena. Tem que fazer essa série de ativações que a gente citou aqui para compensar o investimento, né? E são contratos... O Palmeiras tinha firmado um contrato de 20 anos, né? Que é bastante coisa. Agora, contrato de 8 anos com o Banco Digital mudou o name rights da Arena do Palmeiras, Bruno. Não acabou o contrato com o outro? Eles romperam o contrato para fazer um novo? Isso, é isso aí. Rompeu o contrato. O contrato foi rescindido ontem, pelo que eu fiquei sabendo. Eu achei que tinha acabado. Não tinha acabado, então. Fizeram um acordo com a seguradora, que tinha o nome do estádio, né? O direito de propriedade aí do nome do estádio, e agora já passou, hoje, já passou a ser o Banco Digital. Durou 12 anos, mais ou menos, né? Isso. Então, agora foi grana, né? Você mostrou os números aí. Grana. Bem, está pagando muito alto, está pagando muito mais, e aí cada empresa sabe o quanto vale a pena investir, o quanto é bom para a estratégia da empresa. E o Palmeiras, a construtora parceira do Palmeiras, aí o negócio foi mais da construtora, né? O Palmeiras ele ganha uma parte disso, né? Mas quem negocia é a construtora.
E aí achou, claro, com esses valores, achou que era o melhor mudar o nome mesmo, porque o valor está bem acima do que estava sendo pago. Então, ótimo negócio. E realmente é um estádio que, além dos jogos do Palmeiras, tem show toda hora ali. É um estádio que virou uma arena de shows, talvez a principal da cidade hoje. Então, realmente, é um lugar muito valorizado. Mas São Paulo e Palmeiras até disputam, né? A quantidade de shows, de eventos, mas o estádio do Palmeiras recebe mais do que o do São Paulo. É melhor localizado, né? Mais fácil de chegar, né? É assim, sem menosprezar nada. Primeiro, é mais novo. Então, a condição é diferente. Segundo, é muito mais fácil de chegar, né? No estádio do Palmeiras. Sim, e ali no Palmeiras é um negócio impressionante, como tem restaurante que funciona lá, tem até espaço coworking, se quiser fazer uma reunião ali da sua empresa, você faz, tem uma série de coisas ali, uma festa de aniversário, de casamento, você pode fazer lá, um negócio O negócio que o Palmeiras fez foi muito bom, né? O modelo de negócio, ele, claro, de vez em quando ele sai do seu estádio, vai jogar em outro lugar, mas ele vai ter esse estádio depois de um tempo. Para ele, é um estádio que ele não precisou se endividar para pagar o estádio. Então, o modelo de negócio foi excelente. Fantástico. Do Palmeiras, não? Um ótimo negócio. Eu lembro que quando fizeram o negócio, o Palmeiras, até o Corinthians, o Andrés fez gozação, né? Falou, eles não vão ter estádio emprestado, o Corinthians vai ter estádio próprio e tal. O Palmeiras vai ganhar 15% desse valor. 15% do name rights. 15% do name rights. E nem foi ele que vendeu. Quem vende é a construtora. Quem vendeu foi a construtora. Olha que maravilha. E tem a negócio fantástico. Tem a concessão do estádio, né? Negócio fantástico, negócio maravilhoso. E a presidente do Palmeiras comprou um estádio, que é o segundo estádio do Palmeiras, que é a Arena Barueri. É verdade. Às vezes não enche o estádio, enfim, mas tem um lugar para jogar e já está habituado. O Palmeiras esse ano, até o aproveitamento em Barueri é bom e jogou bastante em Barueri. Jogou praticamente o Paulista inteiro em Barueri. O inteiro, até a final. A final foi em Barueri também, com o Novo Horizontino, o seu primeiro jogo. Então também já tem o seu seguro estádio, já tem um outro jogo marcado agora para Barueri, que mudou essa semana, que mudou um jogo do São Paulo e um do Palmeiras. Contra o Grêmio, por exemplo... É esse aí. Do São Paulo vai para Campinas, o jogo com o Mirassol. Né? Contra o Grêmio, por exemplo... Tá de show também? Teve que jogar lá. Quando tem show no São Paulo, costuma ser emocionante. Você irada lá, fica, opa, tem show. Contra o Grêmio, teve que passar para lá, né? Assim, por conta de um show ali e tal. Depois eu vou ver qual o jogo que passou. Show do São Paulo é bom? Show Eu não sei. Porque precisa ser show bom, né? Pra poder... o negócio ser legal, ser rentável, né? Vale a pena. Negócio de show no São Paulo ferve, é bom. São Paulo ano passado brigando aí pelo Campeonato Brasileiro, as últimas rodadas, jogou na Vila Belmiro, né? Jogou as últimas rodadas todas comprometidas por causa de shows, de eventos no seu estádio, né? Teve isso. Reclamações, aí... Lógico. Tudo isso também culminou numa pressão. Já era grande pra cima do presidente ali na época. É lógico que os caras brigavam por show. Opa! Sem dúvida.